Voltando para a nossa lista de funções essenciais, nós dizemos que uma função f é uma função polinomial se f de x é igual a n x elevado a n mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais, e assim por diante, mais a 1x mais a 0, onde n é um número inteiro não negativo e a 0, a 1 e assim por diante, a n menos 1, a n são constantes reais chamadas de coeficientes do polinômio. Se a n for diferente de 0, nós dizemos que o grau do polinômio é igual a n. Um outro tipo de função que vai aparecer bastante durante nossas aulas é a função potência, que é uma função da forma f de x igual a x elevado a a, onde a é uma constante real não nula. Nós vamos analisar alguns casos particulares desse tipo de função. No primeiro deles, nós vamos supor que a é igual a n, um número inteiro positivo. Notem que se n é igual a 1, então f de x é igual a x, ou seja, f é a função identidade, e nós já sabemos que o gráfico desta função é uma reta com inclinação 1 e que passa pela origem. Agora nós vamos supor que n é maior ou igual a 2. Se n for par, nós vamos ter que f de x igual a x elevado a n é uma função par. E lembrem que, se f é uma função par, o gráfico de f é simétrico em relação ao eixo y. Já se n for ímpar, nós vamos ter que f de x igual a x elevado a n é uma função ímpar. E o gráfico de f é simétrico em relação à origem. Assim, considerando n maior ou igual a 2, se n é par, o gráfico de f é similar ao gráfico da parábola y igual a x ao quadrado. E se n é ímpar, o gráfico de f é similar ao gráfico de y igual a x ao cubo. Vejamos alguns exemplos deste caso. Considerem as funções a, b, c e d definidas por a de x igual a x ao quadrado, b de x igual a x elevado à quarta, c de x igual a x ao cubo e d de x igual a x elevado à quinta. Agora eu vou avaliar cada uma destas funções nos números menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vocês poderiam ter escolhido outros números. Notem que a de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, que é igual a menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Então o resultado vai ser igual a 4. A de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, que é igual a menos 1 vezes menos 1, e assim o resultado vai ser igual a 1. A de 0 é igual a 0 vezes 0, que é igual a 0. A de 1 é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1. E a de 2 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Agora vamos avaliar a função b em cada um destes números. B de menos 2 é igual a menos 2 elevado à quarta, ou seja, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais, com menos, menos, com menos, mais. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então o resultado é 16. B de menos 1 é menos 1 elevado à quarta. Então é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. E o resultado é 1. B de 0 é igual a 0 elevado à quarta, que é igual a 0. B de 1 é igual a 1 elevado à quarta, que é igual a 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1.
E b de 2 é igual a 2 elevado à quarta, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Prosseguindo, vamos avaliar a função c em cada um destes números. C de menos 2 é igual a menos 2 elevado ao cubo, que é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos mais, com menos, menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, o resultado vai ser menos 8. C de menos 1 é igual a menos 1 elevado ao cubo, que é igual a menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos com menos mais, com menos dá menos. Então, o resultado vai ser menos 1. C de 0 é igual a 0 ao cubo, que é igual a 0. C de 1 é igual a 1 ao cubo, que é igual a 1. E C de 2 é igual a 2 ao cubo, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Finalmente, avaliando D em cada um destes números, nós obtemos D de menos 2 vai ser igual a menos 2 elevado à quinta, que é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos mais, com menos menos, com menos mais, com menos menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, o resultado dá menos 32. D de menos 1 é igual a menos 1 elevado à quinta. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos, vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. Então, o resultado vai ser menos 1. D de 0 é igual a 0 elevado à quinta, que é igual a 0. D de 1 é igual a 1 elevado à quinta, que é igual a 1. E D de 2 é igual a 2 elevado à quinta, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. E assim, o resultado é 32. A seguir, eu vou esboçar os gráficos de cada uma destas funções, começando pelos gráficos das funções pares a de x igual a x ao quadrado e b de x igual a x elevado à quarta. Nós sabemos que a de menos 2 é igual a 4. Então, nós temos o ponto menos 2, 4. A de menos 1 é igual a 1. Então, nós temos o ponto menos 1, 1. A de 0 é igual a 0. Então, nós temos o ponto 0, 0. Ou seja, o gráfico de A passa pela origem. A de 1 é igual a 1, então nós temos o ponto 1, 1. A de 2 é igual a 4, então nós temos o ponto 2, 4. E assim sucessivamente. Se vocês calcularem A de menos 3, o resultado vai ser igual a 9. E nós vamos ter o ponto menos 3, 9. A de menos 4 é igual a 16. E nós vamos ter o ponto menos 4, 16. Do mesmo modo, A de 3 é igual a 9. E nós vamos ter o ponto 3, 9. E A de 4 é igual a 16. E nós vamos ter o ponto 4, 16. Prosseguindo, nós sabemos que B de menos 2 é igual a 16. Então, nós temos o ponto menos 2, 16. B de menos 1 é igual a 1. Então, nós temos o ponto menos 1, 1. B de 0 é igual a 0. Então, nós temos o ponto 0, 0. Ou seja, o gráfico da função B também passa pela origem. B de 1 é igual a 1. Então, nós temos o ponto 1, 1. E B de 2 é igual a 16. Então, nós temos o ponto 2, 16.
Novamente, como a função b de x igual a x² é uma função par, bastaria ter escolhido valores para x positivos e uma vez esboçada esta parte do gráfico, basta refletir em torno do eixo y para esboçar o restante do gráfico. Observem que se vocês escolherem valores de x maiores do que 1, os valores de b de x vão ser maiores do que os valores de a de x. Porém, se vocês escolherem valores de x entre menos 1 e 1, os valores de b de x vão ser menores ou iguais aos valores de a de x. Portanto, para valores de x entre menos 1 e 1, a altura do gráfico de b de x é mais baixa ou igual à altura do gráfico de a de x. Vocês podem olhar os esboços destes dois gráficos no livro que nós estamos adotando e observarem o que eu acabei de comentar. Prosseguindo, eu vou esboçar os gráficos das funções ímpares c de x igual a x² e d de x igual a x². Observem que os gráficos destas duas funções vão se interceptar nos pontos -1, -1, 0, 0 e 1, 1. Em ambos os gráficos, nós temos os pontos 0, 0 e 1, 1. Para valores de x entre 0 e 1, os valores de c de x vão ser maiores que os valores de d de x. Assim, a altura do gráfico da função c é mais alta que a altura do gráfico da função d para valores de x entre 0 e 1. Agora, para valores de x maiores do que 1, os valores de c de x são menores que os valores de d de x. Assim, a altura do gráfico da função d vai ser mais alta que a altura do gráfico da função c para valores de x maiores do que 1. E assim, uma vez esboçados os gráficos das funções c de x igual a x² e d de x igual a x² para valores de x maiores ou iguais a 0, basta girar 180 graus em torno da origem para obter os restantes dos gráficos. Retornando à nossa lista de funções essenciais, quando nós temos uma função potência f de x igual a x elevado a a, onde a é da forma 1 sobre n, onde n é um número inteiro positivo não nulo, se n é igual a 1, nós sabemos que f de x é igual a x, e assim f é a função identidade, cujo gráfico é uma reta com inclinação 1 que passa pela origem. Se n é maior ou igual a 2, nós podemos reescrever f de x como raiz nésima de x. Em particular, se n igual a 2, nós temos que f de x é igual a raiz quadrada de x. E o domínio de f vai ser o conjunto formado por todos os números reais x que são maiores ou iguais a 0. E nós vamos ver que o gráfico da função f de x igual a raiz quadrada de x é a parte superior da parábola x igual a y ao quadrado. Já se o n é igual a 3, nós temos que f de x é a raiz cúbica de x. Neste caso, o domínio de f é o conjunto dos números reais. Nós sabemos que não existe raiz quadrada de número real negativo. De modo geral, o domínio da função f de x igual a raiz nésima de x vai ser o conjunto dos números reais positivos, se o n é par,
e vai ser o conjunto dos números reais se o n é ímpar. Para n maior ou igual a 4, se n é par, o gráfico da função f de x igual à raiz nésima de x é similar ao gráfico de raiz de x. Já se o n é ímpar, o gráfico da função f de x igual à raiz nésima de x vai ser similar ao de raiz cúbica de x. A seguir, o meu objetivo vai ser esboçar os gráficos das funções r de x igual a raiz quadrada de x e L de x igual a raiz cúbica de x. R de 0 é igual a raiz quadrada de 0, que é igual a 0. R de 1 é igual a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. R de 4 é a raiz quadrada de 4, que é igual a 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4. E R de 9 é igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 3, pois 3 vezes 3 é igual a 9. Assim, nós temos os pontos 0, 0, 1, 1, 4, 2, 4, 2 e 9, 3. E como foi dito, o gráfico da função r de x igual a raiz quadrada de x é a parte superior da parábola x igual a y ao quadrado. Agora, L de 0 é igual a raiz cúbica de 0, que é igual a 0. L de 1 é igual a raiz cúbica de 1, que é igual a 1. E L de menos 1 é igual a raiz cúbica de menos 1, que é igual a menos 1. L de 8 é igual a raiz cúbica de 8, que é igual a 2, pois 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. E L de menos 8 é igual a raiz cúbica de menos 8, que é igual a menos 2, pois menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é igual a menos 8. E L de 27 é igual a raiz cúbica de 27, que é igual a 3, pois 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. E L de menos 27 é igual a raiz cúbica de menos 27, que é igual a menos 3, pois menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 é igual a menos 27. Assim, nós temos os pontos 0, 0, ou seja, o gráfico da função L de x igual a raiz cúbica de x passa pela origem, 1, 1, e também menos 1, menos 1, 8, 2, e também menos 8, menos 2. E assim, o gráfico da função L é este. Notem que a função L é uma função ímpar. Então, novamente, para esboçar o gráfico, basta esboçar o gráfico da função L de x para valores de x maiores ou iguais a 0 e girar esta parte 180 graus em torno da origem para obter o restante do gráfico.